um jogo nos moldes em que foi esse, a nível técnico, a nível físico disputado e principalmente emocional, né? Pelas variações do placar, pelo gol aos 44, né, aos 47 do primeiro tempo, pelo gol do São Paulo aos 10 minutos aproximadamente, você, depois de um primeiro tempo daquele, e depois tudo que aconteceu com o nosso empate e o gol do Jobson no finalzinho, não podia ser diferente. A gente transpira essa emoção o tempo todo. É uma situação muito difícil. Eu vi em saber que o Fluminense havia ganho só depois da partida, então ver como é que são as coisas. Nós naquele momento já estávamos novamente na zona do rebaixamento. Sem eu saber disso, para mim estava 0-0, porque o placar não acusou nada, acho que até acertadamente. Então, acho que foi o gol da emoção, nós podemos destacar assim. Não foi nada programado. A nossa programação inicial era de sair em cima do São Paulo, marcar os 15 ou 17 ou 18 minutos, 20 minutos iniciais de uma pressão nas bolas paradas, no tiro de meta, nos laterais, ou seja, primeiro para tentar sufocar o São Paulo. Segundo, para tentar chamar a torcida nossa junto com o time. E nós conseguimos fazer o gol, tivemos a chance do Jobson em seguida. E aí eu acho que dois fatores foram muito importantes. Primeiro, é uma característica nossa um pouquinho. Já isso há tempos que a gente vem falando. Né? Alguns momentos a equipe, ou ela se perde um pouco quando toma um gol, ou ela se perde quando faz o gol. Parece até que em determinados momentos ela duvida do seu potencial. Então nós realmente afrouxamos um pouquinho a marcação, deixamos o São Paulo fazer o que eles mais gostam, ou seja, o Marlos, Hernandes, Jorge Wagner, né, o lateral esquerdo tocarem, rodar essa bola. E começamos no contra-ataque nosso, nós temos que ter um pouquinho mais de paciência. Em determinados momentos, é bom a equipe que joga vertical, que joga para dentro do gol adversário. Mas em determinados momentos você tem que ter o discernimento de saber se é tão compensador você ir para cima e tentar o gol, ou é interessante você ter essa posse de bola ofensiva, porque você está perdendo o domínio territorial para o adversário. E nós não fazíamos isso. Começamos a não marcar bem e começamos a buscar o segundo gol a qualquer preço. Você não faz o gol à força, você faz o gol com inteligência. Deu contra-ataque, tem chance real de fazer o gol, você vai para cima. Não tem, prende essa bola. E nós não fazíamos isso, tanto que tomamos no primeiro tempo, depois de 1-0, 4 ou 5 contra-ataques, né? Inclusive o lance do gol, o Leandro Guerreiro veio dar um carrinho aqui na ponta direita nossa, na lateral esquerda do São Paulo. Você ganhando o jogo, você tem que estar com a equipe compacta, prendendo a bola. E esse talvez tenha sido o maior erro nosso. A equipe muito ansiosa para fazer o segundo gol, para definir o jogo. E você joga contra uma equipe como o São Paulo, que eles são frios, até pelas conquistas sucessivas, até pelo padrão que a equipe vem há 3, 4 anos aí. Essa equipe que foi formada pelo Leão há 4, 5 anos atrás, se posicionou com 3 zagueiros, depois veio o Autuori, depois veio o Muricy, todos eles seguindo essa mesma linha, e agora o Ricardo. E acho que esse foi o maior problema. E no segundo gol, aliás, no segundo tempo tomamos o gol de cara, aí acho que desestabilizou um pouquinho. Estevam, a briga lá na parte de baixo da tabela ficou ainda mais acirrada, eu acho, não sei se você concorda. Botafogo e Fluminense subiram, estão agora bem perto aí de Atlético Paranaense e Curitiba. Eu queria que você analisasse um pouco como é que ficou essa briga para fugir do rebaixamento depois dessa rodada. Eu falava há algum tempo atrás que infelizmente parece até que eu estava já com uma previsão disso, que isso aí realmente se arrastaria até o final, até a penúltima, última rodada. E acho que não vai ser diferente não. O Fluminense arrancou bem, o Fluminense acho que foi o ponto de desequilíbrio de todas essas equipes aí de baixo, que talvez se não fosse isso a coisa já tivesse definida. Felizmente para nós, algumas outras equipes entraram na briga aí, o caso do Atlético, o caso do Curitiba, que já estavam bem acima. E o Vitória ainda vai jogar hoje, se não conseguir a vitória, fatalmente se complica também.
Então, o que nós temos que fazer é o que a gente tem feito. Nós não estamos preocupando com as outras pessoas, com as outras equipes. Temos que fazer a nossa tarefa, aliás, o que é muito difícil, né? Porque cada jogo as situações elas ficam mais difíceis, mas felizmente a equipe tem tido maturidade para reverter algumas situações como essa, depois daquela catástrofe do Barueri, uma semana de pressão muito grande, um jogo difícil como esse, a equipe teve maturidade para reverter e conseguir a vitória. Queria que você falasse sobre os desfalques que o time terá lá em Curitiba. Primeiro, nós temos que falar que o jogo foi tão emocionante que eu conversava com o Leandro Guerreiro no vestiário e ele não sabia que o nosso time terminou com 8 jogadores. Ele não tinha visto a expulsão dos Jobs. Você vê o clima e a tensão dos atletas dentro do campo. Do próprio Lúcio Flávio, eu tive que gritar com ele, nós estamos com um a menos, vem para cá um pouquinho. Porque a emoção foi tão grande, e eles vieram para cá, beber água, outros cuidaram da bola, outros foram atrás dos Jobs. Então, qual foi a pergunta mesmo? Os desfalques. Os desfalques. Os desfalques são normais. Acho que é normal. Nós temos que preparar os que vêm aí. Esses aí passam a ser importantes só para o jogo do Palmeiras. Temos que achar o substituto para o Juninho e o substituto para o Jobs, que é titular, e o Rodrigo é um jogador importante que tem entrado, mas não, nós temos um elenco de qualidade aí. Última pergunta da minha parte é referente a Jobs. Eu queria que você falasse sobre a atuação desse jogador, que inclusive admitiu aqui e não sabe concluir bem. Hoje, infelizmente, teve 2 conclusões boas, né? Eu continuo afirmando aquilo que falei desde o primeiro jogo, ou seja, é uma dessas joias raras que surgem no futebol. Eu costumo lembrá-lo com um jogador de muito sucesso no Brasil, que foi o Edilson. Eu acho que as características a característica dele é mais ou menos a do Edilson. Jogador drible curto, sai pela direita, sai pela esquerda. E ele teve um momento de turbulência muito grande, né, onde chegou, de repente passou a ser ídolo, e por alguns momentos acabou dando uma queda, nós colocamos ele, colocamos na reserva, muita conversa. É um menino que precisa, acima de tudo, muita orientação. E acho que todo o segmento do Botafogo, a nível diretivo, comissão técnica, os próprios jogadores, ele para vocês terem uma ideia, ele é o bebê da turma, né? Todo mundo orienta, todo mundo conversa, para que ele tenha muita tranquilidade, tenha realmente a cabecinha no lugar, porque o futuro desse rapaz é muito promissor. Pode ser chamado, por exemplo, de Edilson, de um capetinha? Hoje vocês viram, um capetinha, acho que é um novo capetinha que está surgindo, né? É um jogador de muita qualidade técnica. Só no Brasil mesmo que surgem essas referências, vez ou outra. Ô Estevam, você sabe que quando tem um jogo assim, né, épico, é difícil, é excelente para quem está vendo, para vocês, mas para a gente é difícil para caramba para descrever o jogo, descrever as atuações. Se você fosse um jornalista agora, como é que você descreveria a vitória do Botafogo, uma frase assim, e a atuação do Jobson? A atuação do Jobson, eu acho que sensacional, né? Desde o começo do jogo, foi um jogador que desequilibrou a defesa de São Paulo, arrumou cartão amarelo para o Renato, barbarizou pela direita, pela esquerda, ou seja, uma atuação de gala. E a vitória do Botafogo, uma vitória do coração, uma vitória da raça.